Estamos ao vivo! Tudo bem com você? Ai, 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 ai. Boa noite, minha galera, meu povo, tudo bem? Tô dando um reflexo aqui à luz, olha. Muito bem, tudo certinho. Vamos chegando por aí para falar sobre voz hoje, hein, minha gente? Vanessa, tudo bem? Bem-vinda aí. Nossa live. Muito bem, deixa eu até abrir aqui já nossa live dentro do computador, porque hoje a gente vai ter muitas perguntas, imagina, hein? Hoje o assunto é bom, gente. Tudo bem? Buenas noches. Hoje a gente vai conversar com a Jana. A Jana daqui a pouquinho tá aí na nossa live também. E ela acabou de postar, fazer um post lá sobre o Linkin Park. Nossa, gente, Linkin Park lembrou minha infância. Quem de vocês aí curteu o Linkin Park? Fala aí, ó, a Jana chegou aí, ó. Jana, tava falando que você postou lá, fez um post sobre o Linkin Park. É, top, hein? Linkin Park eu ouvia muito, muito, muito mesmo. Quando eu era mais jovem. Velhos tempos, né? Gostava muito. Isso aí, galera. Vamos chegando, todo mundo aí na área. Hoje vamos falar com a Jana. Vou até compartilhar aqui em alguns grupos também que a gente começou a nossa live, porque a gente vai falar sobre voz. Quando a gente está falando sobre voz, galera, é um novo e outro mundo, né? Tem outras preocupações, outras estratégias que complementam um pouquinho tudo que a gente faz com o texto. A Jana falando que é fã há 20 anos. É, é top demais, né? Também adoro. Linkin Park, nossa, os primeiros discos lá, os primeiros CDs eram sensacionais. Aí depois começou a ficar meio levinho, né? Antes era aquele rockzão. Então, Jana, compartilho contigo. Também sou muito fã. Muito. Então hoje na live a gente vai cantar todo mundo junto, em Linkin Park. Cantar qual? In the End. Essa é a meta da nossa live de hoje. Ai, ai. Bom, pra quem tá chegando aí agora, minha gente, toda quinta-feira a gente faz o quê? Live no Instagram para falar sobre bots. E hoje vamos conversar com a Jana sobre voz. É isso aí. Ela trabalha muito tempo com design de voz, com VUI, ou VUI, que é mais bonito de falar. E ela vai estar aqui hoje compartilhando com a gente um pouquinho desse mundo, como funciona esse mundo, o porquê que a gente tem N preocupações que talvez sejam um pouco diferentes do que a gente está tradicionalmente preocupado para se construir design conversacionais de texto para chatbots. A gente vai entender como é esse mundo, como é a experiência dela, e ela vai trazer tudo isso para a gente hoje. Ó. Boa noite, trabalho com VoiceBot da Vivo. Estou animado para essa live. Show e Igor, isso. Chamar de Fonseca, que tá mais fácil de ler. Muito bem, parabéns aí, viu, pelo trabalho e pela atuação. Vamos lá, então, vamos chamar a Jana. A Jana tá chegando aí em 3, 2, 1. Oi, Manu, tudo bem? Oi, Jana, Oiê! tudo bem? Deixa eu arrumar aqui também minha. Aí, vai ficar melhor aqui. Aqui, ó, hoje estou direto de Londres, quer dizer, São Berlondres. Olha a situação. Tá um frio aqui na terrinha hoje. Diretamente de São Berlondres, hoje a live. E você, já tá frio aí onde você mora? Tá, aqui tá frio e as minhas paredes é tipo, quando tá frio fica muito frio e quando tá calor é muito calor, então não tem jeito. Tá sempre difícil. Muito bem. Jana, se apresenta para o pessoal aí que nos escuta. Eles estão curiosíssimos para saber sobre sua experiência. Bora lá, então sou Janaína Pereira, já trabalho com interfaces de voz quase 9 anos, vou fazer 9 anos em novembro. Estou atuando no Itaú com interfaces conversacionais de texto também, não só de voz. É que eles vão começar a entrar nesse mundo de voz, então eu fui lá para fazer parte do time. E
atuo também nas comunidades de profissionais, é uma das coisas que eu mais adoro e nunca vou deixar de fazer, que é na comunidade da Redesign BR. Então a gente está lá também fazendo as lives quinzenais, às quartas-feiras. E comecei também um coletivo novo, que é o Women in Voice, que é um projeto internacional para dar voz às mulheres que atuam com voz. Então a gente criou um chapter aqui no Brasil e vamos começar também algumas atividades em breve. Que é isso, gente? Olha o currículo dela. Meu Deus do céu. Incrível. Bom, conta um pouquinho pra gente aí sobre a questão do... Curiosidade minha essa, hein? A primeira pergunta da live vai ser minha. Do Women in Voice, como que funcionou isso? Qual que é o contato de você com o pessoal de lá? Como que aconteceu essa parceria? Então, eu acompanhava, na verdade, o trabalho delas desde 2019, do ano passado, que começou em 2018. E aí, elas estavam sempre convidando mulheres que trabalham com voz a abrir grupos novos em outros países. A ideia é se Os espalhar chapters para o mesmo, mundo né? todo. É, e aí eu falei, meu, já vou ter um aqui no Brasil, cara, acho que ia ser legal, mas será que eu dou conta? Eu fui design. Aí eu fui, falei com duas amigas, a Tícia e a Yasmin. Falei, meninas, o que vocês acham? Porque elas me passaram lá mais ou menos como é que tem que ter o background, né? Das meninas, tem que ser meninas que já têm experiência. Uhum. Vocês topam? Elas falaram assim, vamos, será que tem mais gente? Aí eu mandei um e-mail para lá, falei assim, oi, Joan, tudo bem? Tô querendo abrir um grupo aqui no Brasil, já tem essas pessoas. Ela, tem mais uma que procurou a gente, que é a Juliana. Aí a gente conversou com a Juliana, deu um Nossa, super que show. na hora. A Ju, ela não tá aqui em São Paulo e foi legal para quebrar essa bolha, né, do eixo. E aí eu falei, meu, então formou. Aí a gente oficializou, falou assim, sim, estamos preparados. Ela, então vamos abrir esse grupo. Vocês estão liberados para usar nosso logo, nosso Nossa, que site, né? E aí foi, então foi super legal, assim, a gente já fez um belo trabalho interno para poder colocar nossas estruturas, quais são nossos objetivos como grupo, e agora a gente está estruturando as atividades para começar a chamar as pessoas para participar também. que demais. Então já tinha, a Juliana já estava em contato com eles, e aí vocês E uniram força e falou, galera, vamos juntos aí. isso Que mesmo, agora demais. estamos em 4. Caramba, essa questão da voz tá ganhando cada vez mais força, né? É tipo super tendência de futuro, assim, né? A gente vê muito isso nas pesquisas e no dia a dia e tal, e cada vez mais ganha força, né? Pela comunidade mesmo, né? A gente vê o crescimento da comunidade, a participação da galera. É muito incrível, né? As empresas também, porque antes eles colocavam ou as pessoas que só tinham habilidade para escrever para a tela, ou deixavam assim, nem se preocupavam com o texto. Falavam, não, vamos colocar um texto lá só para a gente ver. E agora a gente vê vagas de empresas procurando por pessoas para atuar em URA, para atuar em assistente de smart speaker. Então, eles estão vendo a força que isso tem e que a gente precisa de um profissional que seja experiente nisso, que saiba quais são as técnicas, porque elas são específicas para isso, com certeza. E no mercado você não encontra ninguém assim, pronto, né? Porque ou alguém já passou por muita experiência de projeto e aprendeu na raça, né? Ou não encontra, ou tem que formar dentro de casa, né? Como foi sua jornada aí, Jana? Conta pra gente. Foi bem isso mesmo. Eu Foi estava isso. procurando, na verdade, eu estava procurando um trabalho fixo, porque eu estava querendo fazer uma migração. Eu trabalhava com roteiros para internet, numa produtora. E aí eu falei, cara, eu não quero levar, pelo menos nesse momento da minha vida, esses freelas, eu queria um fixo. Aí eu vi lá uma vaga de redação. Falei, vamos lá, é fixo. Aí cheguei lá, eles falaram, então, não é bem redação. Eu falei, como que não é redação? Vocês abrem uma vaga para chamar redator? Não, a gente quer uma pessoa que escreva para as nossas interfaces, que são telefônicas, que as pessoas chamam de URAs. E aí, como você já trabalhou num call center e tem esse background de rádio, de gostar do som, meu, é só a gente ensinar algumas coisas para você e você começar a fazer os projetos. Falei, gente, nunca ouvi falar nisso aqui. E o ar foi muito esquisito.
E aí, tipo, só no segundo ano é que eu comecei a entender um pouco melhor, porque eu fui contratada pelo James. E eu fiquei, desse primeiro ano, ele me ensinando tudo, né? Agora o James está lá no Google, mas ele me ensinou muita coisa. Todas as minhas bases ele foi me ensinando, e aí eu fui cavucando, aí eu vi mais livros, e aí eu falei, meu Deus, é um mundo muito novo. Aí eu gostei tanto, que de fato eu sempre gostei de escrever de áudio, que eu me mantive desde então. Show, é um mundo extremamente novo, né? Ainda mais quando a gente fala dos smart speakers, que é o que está dando um boom ainda maior, sabe? Uma visibilidade enorme ainda para essa área, né? Porque ainda mais que, não sei se foi esse ano ou foi no final do ano passado, que a Alexa veio para o Brasil oficialmente, foi quando? Você lembra? É recente, Não, né? ela foi lançada em português, eu acredito que foi no ano passado. Ano passado, né? Acho que É foi que no a final minha do ano memória é passado, péssima, mas eu acho que provavelmente. foi ano passado. Não lembro. E aí eu comecei a perceber assim, sabe, coisas sutis. Que a gente começa a perceber o mercado, sabe, se movimentando. Então, quais eram as coisas sutis? A, a Amazon em si, né, a Alexa fazendo barulho, muito barulho, sabe? Falando assim, bom, fazer evento, tá oficialmente no Brasil, evento online, evento presencial, e fazendo de tudo, sabe? Parceria com empresas, você vê as grandes empresas já trabalhando para criar skills, ou seja, isso é uma coisa muito recente. Aí depois, olha o movimento que eu vi no mercado. A Amazon com a Alexa fazendo barulhão, barulhão, barulhão. De repente veio o Google fazendo barulho também, sabe? Com o Google Assistant. Propaganda na TV, sabe? Falei, caramba, meu, como assim? Ou seja, né? Uma Foi área mesmo. bem promissora. Ó, a Simone está fazendo uma pergunta aqui, ó. Como foi fazer a transição para você? Então, a transição, eu acho que uma palavra que. A primeira palavra que eu sempre trago quando me perguntam é adaptação. A gente precisa adaptar o que a gente sabe. Que tem muitas pessoas que acham que começa do zero, sabe? Mesmo que não seja em VUI, mas em qualquer outra área que a gente tenha dentro de UX. Nossa, então eu não sei nada. Eu falei, não, você sabe. Na verdade, se você escreve, você sabe. Se você pensa na experiência, você sabe. O que você precisa, na verdade, é se aprofundar nisso e enxergar do ponto de vista de UX mesmo. Ir lá e entender primeiro o universo de UX. Então não adianta nada você começar a fazer um curso de VUI, você começar a ler algum livro de VUI, porque todos eles já partem do princípio que você entende da experiência do usuário e que você já tem o básico do básico. Então, primeiro é adaptar o que você conhece. Então, se você faz textos, começar a pensar que não é texto, que você vai começar a escrever frases, que você vai se preocupar mais com diálogo, você não vai ficar lá discorrendo uma folha inteira, você vai começar a fazer um bate-bola. Então, adaptar tudo isso que você sabe e procurar sobre o universo de UX. Então, falar, beleza, eu entendo como que é o panorama, todas as disciplinas de UX que tem dentro. Eu vou me aproximar mais de arquitetura de informação e de design de interação. E aí, sim, cair de cabeça dentro de VUI, sempre pensando que você tem que escrever para falar. E a etapa 1, assim, dentro de VUI, assim, antes mesmo de você entrar na parte técnica do negócio é pensar no preconceito linguístico. Porque a galera já acha que é fazer o texto pelo texto, não pelo contexto, e aquele texto assim enorme, né? Então, beleza, se eu vou pensar em frases, eu vou escrever aquela frase que eu consigo falar tudo. É totalmente diferente. Eu sempre dou o exemplo da visita técnica, né? Você nunca vai fazer lá, então está procurando uma visita técnica, ó, tem uma visita técnica para de manhã, o técnico vai lá e aí ele vai poder te perguntar qual que é o problema. Se você não puder de manhã, a gente pode fazer à tarde, já perdeu o usuário. Você tem que ir por etapas. É uma visita técnica, é isso que eu entendi, é uma visita. Então tá, pode ser de manhã ou a gente escolhe o primeiro dia, talvez o dia seja melhor para você. E aí vai estabelecer esse diálogo, senão não vai dar certo. E tem aquela questão também que você sempre comenta, né? Que não adianta você falar, sabe, aquele texto gigante com várias informações, porque a gente esquece, né? Então, qual que era a primeira opção mesmo? Sempre assim, né? Eu sou assim, gente. Eu começo, sei lá, ligo lá na net, sei lá. Tô lá no telefone e tal. Ah, opção 1, fala isso. Opção 2, eu coloco no dedo assim, ó. 2. Aí começa a ouvir, ouvir, ouvir. A 4, acho que talvez, né? Eu deixo na mão, assim, pra não esquecer. Aí vai até, sabe, várias opções.
E a gente Exato. esquece, né? Eu esqueço muito rápido. É o mesmo pensamento que a gente tem que ter para um botão de call to action, por exemplo. Aquele botão, ele precisa dizer por ele, assim, no texto que está dentro do botão, no microcopy, a palavra que vai dar uma visão do que a pessoa vai fazer, mas ao mesmo tempo da ação, não somente do que ele vai encontrar na próxima tela. Então, imagina que cada etapa de um diálogo de voz é uma tela e que a gente precisa terminar com esse call to action, senão a pessoa não consegue progredir. E claro que a gente tem tratativas de erro para tentar permanecer no diálogo, mas um diálogo que é fluido, assim, que é bem, que a pessoa nem nota, totalmente intuitivo, são esses que pensam no call to action de cada final de etapa. De cada etapa. Então é pensar muito na experiência, né? Se não pensa na experiência, dá ruim. Exatamente. E perder a vergonha de ser aquele amiguinho que vai falar o texto, vai dar uma de louco e interpretar. Eu falo para os designers que eu contratei, que eu comecei a ensinar, falei, ó, você vai ter que começar a falar e não vai ter jeito. Ah, não gosto da minha voz. Então não vai dar certo. Você não vai escrever pra isso. Escrever o texto, você tem que falar, ó, se eu te falar isso aqui, o que você responde? E deixa a pessoa responder. Se ela responder algo dentro do que você pensou para sua estrutura, lindo, funcionou. Se ela não responder, volta, reescreve. Você precisa muito de interação, porque o produto final é a voz. Então você não pode achar que só escrever o texto já está pronto, manda para o desenvolvedor. Nunca vai ser É, assim. porque a interpretação pode ser muito diferente, né? Exatamente. É outro mundo. É assim, a gente. Bom, quando a gente faz o deparo com a tela, fica muito fácil. Ah, beleza, tem uma tela aqui, tem um botão, tem um call to action aqui, tudo bem. Tranquilo, eu consigo bater o olho, eu tenho uma experiência visual ali. Mas quando você quer trazer aquela mesma experiência visual, mas para voz, esquece, né? É exatamente como você traz, né, nos cursos lá, né? De falar assim, fecha o olho e escuta, né? Exatamente. Fecha o olho e escuta. Tem uma perguntinha aqui, ó, vamos dar uma olhada. Ah, conseguimos entregar acessibilidade por meio do voice bot? Acho que a voz e acessibilidade é uma conexão muito interessante, né? Ou seja, pensar em pessoas com dispartria, apraxia, afasia motora, etc. Como que você veja na parte da acessibilidade com a voz? Eu acho que é um dos tipos de interface ideais para a gente pensar, não em como proporcionar essa acessibilidade, mas para que as pessoas tenham experiências reais. Não sei se vocês já fizeram isso, eu recomendo que vocês usem um leitor de tela. Cara, não sei Nossa, se é porque a gente não está acostumado, né? Não usa com frequência, mas é bem ruim a forma como ele fala. Então, a pessoa que precisa de acessibilidade, dependente de qual seja, seja pelos motivos que você trouxe na pergunta ou que a pessoa tem baixa visão, a gente já sabe que ela vai se guiar ali pelo áudio. E quando a gente tem um áudio que é interpretativo ou que pode auxiliar, é outro mundo. A gente realmente proporciona uma experiência. Tem um case que eu gosto muito, que vocês podem procurar no YouTube, que é da Amazon, onde a Amazon pega uma tela, não sei se vocês já viram, tipo um Echo Show, que é uma telazinha que vem junto com o aparelho da interface. sim, top. E aí eles pensaram numa skill justamente pensando na acessibilidade. A pessoa meio que pega assim, vou pegar meu controle. Ele meio que pega assim e mostra assim na frente da tela e a interface fala: olha, isso aí é um remédio que tem validade tal, chama tal nome, tem tal substâncias. Impressionante. É disso que a pessoa precisa, saber onde está o aparelho e mostrar. Então, essa skill foi pensada só para acessibilidade, se você parar para pensar. Mas se for ainda assim uma skill que não tem a ver com pessoas que precisam ajudar pessoas com baixa visão, a voz, a fala é a primeira coisa que a gente aprende, né? Então, é uma interface muito natural. Então, ela já tem o pezinho na acessibilidade sem ela pedir. É muito, muito fácil a gente pensar que é só escolher a melhor forma de falar que a gente vai estar entregando acessibilidade sem ter que pensar nisso como se fosse uma camada, igual as telas. Não, eu vou pensar nas telas, aí agora eu vou ter uma visão de acessibilidade para ver se está tudo lá. Já está intrínseco. Quando você faz uma interface de voz,
já tá ali. Então, ela já é parte, assim, já é muito parte. É estranho a gente pensar assim, né? Porque a gente começa a evoluir, evoluir, evoluir na tecnologia, mas se a gente for ver os conceitos, a gente começa a voltar, regredir nos conceitos, né? Que é o conceito mais simples de todos, falar. Beleza, a fala é o melhor meio de comunicação, como sempre foi, né? Você não precisa ensinar. É uma das mágicas que eu mais gosto nesse tipo de interface. Não é um celular novo, um aplicativo que você baixa lá para sua mãe, ou seja, para quem for, e você fala, tá, deixa eu dar uma olhada nele, ver quais são os botões. Você já sai falando. É o que a Cat Pearl falou no livro dela, que eu também recomendo, que é o Designing Voice User Interface. Ela falou assim, cara, com uma pergunta, só com a voz, você pode perguntar quantas pessoas tem no Azerbaijão e se vai chover amanhã, qual que é a previsão do tempo. Você pode mandar uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo, só com a voz, você não se mexeu. Então, é natural da interface ser assim, acessível pra caramba. É bom demais, né? E, galera, ó, pergunta pra galera que tá acompanhando a gente. Quem de vocês aí tem uma Alexa, independente de qual aparelho aí? Echo Dot, Echo Show, Echo, tem vários, né? Echo Display, Echo não sei o quê, tem um monte. Mas quem de vocês tem aí? Dá um hi aí, dá um oi pra gente saber. E quem de vocês já brincou com tudo isso, sabe? De criar essas interfaces assim, dentro, por exemplo, do mundo assistentes virtuais aí. É muito show, gente. É muito, muito, muito show. Ó, o Lineu tá aí, pô, Lineu tá lá no Bot Camp, a gente integrou, né, um bot, toda uma lógica gigante de um bot dentro da Alexa, sabe? A Manu Olha, também, ó, são especialistas já. Manu e Lineu são especialistas, manja tudo, gente. Os bots mais extremamente robustos, eles conseguem construir agora. Aí, eu tenho, não tenho ainda. Gente, é incrível, tipo assim, você consegue fazer. A imaginação vai muito longe, sabe? Porque você consegue ver várias possibilidades de aplicações. Ó, a Clarice falando que não tem, mas já brincou. Eu crio pra zoar minhas visitas. O Léo falando aqui. É bom demais. Zoeira tem que ter, né? Senão, não faz sentido. Mas você começa a essa brincar. plataforma especificamente, ela faz umas coisas tipo, ela sussurra se você pedir pra sussurrar. Não, é uma coisa assim já é, é evoluída, né? Não é só uma Wikipedia que você pergunta, ela já consegue fazer Na sim alguma pergunta e resposta. Então, isso que eu ia falar, que é muito incrível, sabe? Você consegue colocar efeitos na voz, como por exemplo, efeito de sussurro. Você consegue trabalhar com a questão lá da prosódia, né? Você consegue colocar entonação na voz, consegue deixar a voz mais neutra, menos neutra, consegue deixar a voz mais para cima. Não sei explicar esses efeitos aí direito. Mas enfim, você consegue fazer tudo isso, sabe? Você tem alguns efeitos sonoros próprios da biblioteca deles lá, né? E você consegue, por exemplo, estou aqui agora em São Berlondres. Aí passa aquele ventinho de frio, assim, sabe? Então imagina você criar uma skill que conta uma história para uma criança. Ou imagina você criar, sei lá, algum tipo de serviço, talvez para pessoas que. Olha, estava pensando aqui, ó. Pessoas que estejam no hospital, você cria uma skill que conta a história. Sabe? Independente do que seja, como seja, você consegue ter um nível de imersão enorme. Deixa eu ver até os comentários da galera aqui, ó. Peraí, tô no computador que é mais fácil de ver. Ahn, já brinquei com a Alexa, muito legal. A Clarice falando, ó. Eu conheço crianças de 6 anos que pesquisam tudo com OK Google. Deixa eu falar baixo no meu celular começa aqui, né? Ixi, Jana, tá mudo ainda, a gente não tá te ouvindo. Opa, Aí, melhorou? melhorou. Saíram notícias terríveis, assim, de crianças americanas que chega, assim, pra mãe e a mãe fala, assim, né? Leva o casaco pra escola. Ele falou, não, já perguntei pra Alexa e não vai precisar de casaco. Vai chover. Terrível, terrível. É muito louco. E a Alexa, para quem gosta de automação aí, residencial, nossa, dá pra fazer muita coisa, gente. É que eu tenho uma automação residencial aqui em casa que eu fiz há muito tempo atrás, né? Quando era difícil. Hoje em dia está muito mais acessível, muito mais prático. E aí eu pretendo pegar minha automação legada e colocar, integrar na Alexa também. Criando aqui um mini escritório também para trabalhar, sabe? Um espaço para trabalho. Todo automático. Tô vendo bastante disso. É muito legal fazer tudo isso.
Imagina, o Google Assistant está em todos os celulares Android, naturalmente, automaticamente. Você falou ok Google e fala alguma coisa lá dentro que ele vai reconhecer, vai fazer. É um mundo novo, né, gente? E tem até, não sei se você já assistiu, Jana, mas tem um seriado que chama The Good Place. Já viu? Eu tô vendo aquele seriado agora, por indicação da Isa. Isa, não sei se você tá aí, mas obrigado pela indicação, um abraço. Mas é sensacional, porque lá tem uma assistente, né? A Janet. Quem já assistiu aí, galera? Manda aí uma mensagem. É muito louco, sabe? Aí tem a Janet, aí ela tem várias associações legais com esse nosso mundo. Que eles vão lá e matam a Janet, eles resetam a Janet, né? E aí ela volta assim, tipo, sem saber nada, só falando, oi, oi. Tipo, me dá o documento da tal, 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 tal. Ela traz um cacto. Tipo assim, tá bem mal treinado, sabe? Gente, é muito sensacional as relações que fazem com esse nosso mundo, sabe? E imagina chegar no nível, né, de conseguir entender tudo, por exemplo, como ela entende. E Ah, ter a aí já é nível naturalidade Her, dela, né? né? Aí já é o Oi? nível Her. Não sei se você já viu esse Ah, filme, Her. Movie Her. Aí até Nossa. puxando aqui, ó, tem uma pergunta da Simone, que até passou aqui que eu não tinha pegado. Ela perguntou se vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, depois eu subo lá. Ela tinha perguntado sobre persona, perdi a mensagem aqui agora. Mas como identificar a personalidade? Aqui, ó. Como você chega nessa linguagem de diálogo para persona? De persona para persona seria, talvez, eu acho que é a pergunta. Tá, a persona do assistente com a persona do usuário, nesse caso. É, Então, a persona do assistente, ela acaba sendo, assim, no geral, ela acaba sendo um mix do que temos de público, então da persona ali do usuário, com o que a gente quer de marca e também de um assistente ideal, porque a gente sabe que tem algumas coisas que na hora que a gente vai conversar com uma marca ou receber um atendimento dessa marca, a gente não gostaria. Então, a gente tem que pensar, tem que fazer essa pesquisa, um mergulho de marca de usuário e pegar esse assistente ideal, listar esses pontos, para aí sim a gente ter a persona de atendimento. Então, dali vão nascer essas linguagens. Pode ser que ela seja mais brincalhona, pode ser que tenha um tom professoral, pode ser que ela seja séria, apesar de ser com um vocabulário informal. Então, depende muito do mercado. Assim, o importante é você pensar nesses trejeitos de comunicação da persona de atendimento, como os exemplos que eu falei agora, se a voz vai ser suave, se ela só vai falar rápida quando ela estiver empolgada, pensar nisso, assim, se ela estica as palavras, que nem eu estou fazendo agora, quando ela está pensando para explicar alguma coisa, pensar nesses comportamentos de comunicação e também nessa parte da palavra que você já usou, que é a prosódia, né? Que são os trejeitos de fala também. Então, se na fala dela, ela tem, como eu falei, essa rapidez, porque ela está animada, ou isso se tá ela meio vai mudo aí, falar... Jana. Peraí. De novo? Aí, voltou. Ué, acho que é a minha internet que tá ruim. A gente tem que pensar nessa fala dela. Óbvio, sempre vai ter boa dicção, mas o que eu quero dizer é se a forma como ela fala, se é ritmada, ou se por algum assunto que ela se empolga, ela começa a falar super rápida, ou se ela fala mais pra dentro, porque é uma pessoa mais introspectiva, quer passar tranquilidade. Então, são esses trejeitos que tem que pensar. E lá no The Good Place, né? A Janet é muito assim, sabe? Vamos falar assim, o padrão de personalidade dela é ser agradável e feliz. Então ela tá sempre assim, né? Janet, ela, olá. Aí você começa a perguntar, ela começa. Enfim, no seriado lá tem vários acontecimentos lá, e aí a menina pergunta algo assim, né? Ah, mas o que acontece quando ele se aposentar? Ela começa a contar um monte de coisa ruim, sabe? Ah, quando ele se aposentar, ele vai ir para um lugar, enfim, começa a contar um monte de coisa ruim, mas ela começa a contar um monte de coisa ruim com aquela personalidade, com aquele semblante de felicidade, sabe? Ah, ele vai sofrer muito. E fica assim, sabe? Tipo, tal caos, ela tá assim, olá. É muito incrível, gente. Pois é, eu acho que para um efeito de seriado fica cômico, até por isso que quando você conta,
dá vontade de rir, né? É, Mas então, para um atendimento, a gente precisa mesmo modular esse humor para que não pareça falso, né? porque imagina, não quero cancelar a minha assinatura. Ah, muito obrigado por ligar pra gente. Ah, sabia que a gente tá com uma promoção nova? E o cara lá do outro lado, assim, né? Exatamente. Esses são exemplos que eu dou quando eu estou ensinando direção. Eu falo, gente, nunca uma pessoa que vai entrar em cancelamento, a gente vai anunciar que nem o Faustão, né? Cancelamento louco, meu! Porque não vai, não pode fazer isso. Mas você também não pode ficar, né? Só porque é uma perda para a empresa, cancelamento. Quase É, chorando, assim. Você tipo, tem que falar decepcionado, neutro, né? né? Tem que Tipo, falar neutro, decepcionado. Falando, nossa, cancelamento. sério mesmo que você vai cancelar? Não acredito nisso. Exato. A gente tem que Tipo, parar de pensar decepcionado. que é porque a interface de voz, a gente tem que fazer um personagem. Na verdade, não. Quanto mais humano e natural ele parecer, melhor. É que como tem vários humanos naturais, a gente precisa listar essas características, como eu falei. Então, não é um personagem cômico, porque aí vai parecer falso e o usuário vai saber. Total. Muito Nossa. bom. Galera, assistam aí, ó, The Good Place. Eu tô adorando. Tô na primeira temporada ainda, não sei nada do que vai acontecer, mas, nossa, é muito legal. Eu tô me divertindo. E é leve, sabe? Não é aquela coisa que você fica, tipo Black Mirror, que você sai assim, ah, meu Deus. É muito legal. Assistam aí. E falar de spoiler, gente. Spoilers, agora é a hora dos spoilers. Primeiro spoiler, eu tinha perguntado para vocês quem tem a Alexa aí, né? Quem tem a Echo, alguma das Echos aí. Alguns falaram que tem, outros falaram que não tem. Spoiler, hashtag spoiler número 1. A partir da, não sei se semana que vem ou a próxima ainda a gente tá vendo aqui, mas a gente vai fazer um sorteio de uma Alexa, galera, for free assim, ó. Quem tiver dentro do sorteio pode ganhar uma Alexazinha. Uma Alexa não, né? Um Echo Dot. Que é o Echo Dot, o redondinho lá, assim, bonitinho. Então, hashtag número 1, spoiler, fiquem atentos aí que vai ter daqui a pouco sorteio de Echo Dots. Muito bem. E spoiler número 2, a gente coloca daqui a pouco. Não, spoiler número 2 já vamos fazer agora. Hashtag spoiler número 2, qual que é? A gente está falando de personalidade. Né? Não sei se todos acompanharam aí, mas eu tinha feito algumas pesquisas sobre temas dos cursos. A gente tem vários cursos que a gente fazia tudo presencial, até que começou a semana bot, curso de imersão, bot camp, curso de imersão, foco total neles. Agora a gente vai colocar uma outra camada que são os cursos gravados, né? Cursos online que você pode fazer a qualquer momento, qualquer hora. E com uma experiência toda diferente e tudo mais. E o primeiro tema que saiu assim disparado foi a questão de personificação, personalidade, como eu consigo trazer personificação para tudo isso, para esses sistemas. Então, eu já estou trabalhando por aqui em dois grandes grupos aqui, né? O primeiro grupo é um workshop que dá uma visão do que é a importância de tudo isso. E depois eu estou transformando o que a gente fazia no presencial. Presencial é muito mais legal de fazer, né? Que você tem interação e tudo mais. Mas tentar fazer isso no online de uma maneira diferente também. Então, hashtag, tá chegando novidades por aí. E daqui a pouco a gente fala a terceira hashtag novidade. Muito bem, gente. Cheio de hashtags novidades. Muito bem. Mas, ô Jana, diga para mim, qual que é o que você entende assim como talvez acho que o principal aspecto para a gente pensar em desenvolver uma boa interface de voz? Existe, por exemplo, alguma metodologia específica? Existe pelo menos algumas características iniciais que a gente tem que prestar atenção, como a escuta, por exemplo? Sim, é difícil escolher porque são Tem várias muito, né? etapas para a gente fazer uma interface de voz. Ai, mas acho que eu posso trazer essa questão do caso, pensando assim, para que a gente. Porque nem tudo cabe numa interface de voz, a gente precisa aceitar isso. Não vai dar para fazer igual o boom dos outros tipos de interface, que você quer colocar tudo no aplicativo, você quer colocar tudo no site. Não vai dar na interface de voz. Não é porque a infra não aguenta, não é porque o pessoal de TI é preguiçoso, é porque não funciona. Basicamente isso. Então, eu acho que um ponto importante, até do ponto de vista do negócio, e para o designer ter força na hora de propor algo, é pensar que tem que ser uma atividade
que ela tem uma tarefa que precisa ter sucesso e que ela está sendo repetitiva para o usuário e que ele consegue fazer de uma forma fluida. Ela não é complexa ao ponto dele ter que voltar ali depois para terminar. Tem que ser algo que ele consegue fazer ali no bate-papo. Então, eu acho que a definição de caso de uso é importante, porque às vezes definir que vai fazer algo tipo muito complexo, sabe? Sei lá, você vai pensar, tô aqui pirando numa skill que vai te ajudar a cozinhar. E aí você vai pedir para no caminho, você desenha que a skill vai te dar a receita, vai te avisar quando passar o tempo dos pontos das coisas que você tem que fazer. Não vai ser assim, que você vai poder mostrar para ele falar se tá bom, se tá cozido. É bem complexo. Então, tenta pensar em algo que vai ser breve e que ele vai conseguir acompanhar o raciocínio se ele só ouvir. Parece assim muito óbvio, mas não é, a gente precisa. Por isso que escolher música, colocar algum evento no calendário funciona, porque é algo assim que é tão repetitivo, você vai lá na busca, nome da música ou do artista, toca. Vai lá, pensa numa data, abre o calendário, põe. Você tá vendo que são coisas que não demoram muito e que você sempre faz do mesmo jeito. Você não tem tantas trilhas diferentes para seguir. Então, eu acho que o principal é fazer o caso de uso dar certo e funcionar. Porque depois porque depois é pensar na prototipação e teste. É do mesmo jeito que a gente precisa muito do wireframe para tela, você precisa pegar aquele texto e primeiro falar, que nem eu falei, que nem doido, pro amiguinho do lado. Cara, se alguém te falar isso aqui, o que você devolve? Aí você anota. Depois você faz uma prototipação um pouco mais robusta, pede para alguém usar. Porque com a fala acaba ficando muito aberta a interação. Então você não tem lá os botões. Pensa num Forms onde só tem perguntas com campo aberto. Cara, é isso que é uma interface de voz. Então, se você não testar, não vai dar certo. Você tem que testar. Exatamente. Pensar nos cases, pensar na memória de curto prazo, pensar na arquitetura da informação. Até a Clarice está comentando aqui, ó. Clarice, isso. Quais são as etapas da interface de voz? Ou se a gente colocar isso num processo, começo, meio e fim ali, né? Como que a gente consegue definir isso, Jana? A gente acaba tendo um processo parecido no início do que a gente chama na área de pré-projeto, digamos. A gente faz lá pega todo um briefing de quais são as necessidades, tanto do negócio quanto de experiência, e aí faz essa imersão para entender um pouco melhor. Fez isso, a gente já consegue pensar nas personas, tanto de usuário quanto da interface. E aí, dali, a gente vai pensar no high level design, que a gente chama, que é o desenho de alto nível, onde a gente vai colocar no macro tudo o que a interface vai fazer, não como, mas o que ela vai fazer. Então, ela vai me falar a previsão do tempo, ela vai marcar as coisas na minha agenda, ela vai. E aí você coloca. Depois que você listar tudo o que ela vai poder fazer, você pensa nas amostras dos diálogos, porque aí você mergulha no como. Então, quando ela me perguntar lá a previsão do tempo, eu vou querer saber se, sei lá, se ela também precisa de dica de roupa, enfim, você vai pensando as etapas do diálogo. Essa aqui vai ser a primeira etapa com essa pergunta, essa aqui vai ser a segunda etapa com a segunda pergunta, e aí você pensa nesse diálogo início ao fim. Pensou nisso, aí a gente chega num ponto que é muito mais particular da interface de voz, que é a documentação. Você precisa documentar isso pensando na interface que você vai propor. Então, se é uma URA, fazer as saídas para quando ele ficar mudo, para quando ele apertar o número errado. Se for um agente virtual por voz, se eu perguntar para ele se ele quer verde ou azul e ele me falar sexta-feira, o que eu respondo numa situação dessa? Que não tem nada a ver. Se for num assistente, como vão ser as intenções de ajuda, as intenções de saída, quando ele ativar a skill com o meu nome, o que eu falo. Então, você faz toda uma documentação preparada em intenções e entidade, nesses casos que tem inteligência artificial. E aí você precisa também definir em seguida se você vai usar áudios gravados em estúdio
ou se você vai usar áudios que são prontos, que estão lá dentro das plataformas. Porque se você for para o estúdio, tem todo um capítulo à parte de direção, com o locutor. E se você ficar na plataforma, você vai ter que ler a documentação sobre SSML, para ela não ficar lá neutrona, assim, sabe? Oi, Bruno, estamos na Letbot. Você vai ter que ler a documentação para falar: oi, Bruno, estamos na Let's Bot agora. Ela não vai falar sozinha assim. Você vai ter que modular junto com o desenvolvedor. Então, você coloca todas essas instruções na documentação. E aí sim a gente entra numa homologação. Isso, etapas macro, né? Nesse meio do caminho, que eu coloco sempre como transversal, a prototipação. Então, é testar. Você vai lá, grava o áudio, toca o áudio para a pessoa falar: responde, o que você responderia? O que você comentaria? Pega o feedback, melhora o texto. E vai refazendo esse texto até pôr no ar, o máximo que você puder. É hora de quebrar, né? É a hora mais legal. Vamos quebrar o que a gente criou agora. A interface, né? Devia A ser parte mais uma divertida. profissão. Devia ser uma profissão. Sou quebrador de interface, só me chama. Boa. E o que você faz da vida? Eu quebro bots. Caramba, legal. Exatamente. Ó, o Léo está perguntando se você consegue fazer testes AB e de usabilidade do projeto da Sprint. Peraí que subiu aqui. Deixa eu olhar no computador. Se você consegue fazer testes AB e de usabilidade no projeto da Sprint. E se isso é possível nos processos do Itaú. Como funciona lá? Se Então, falar. pensando nos projetos independente do local, o teste de usabilidade, ele é bem fácil de se fazer, principalmente quando a gente tem interface que a gente chama de conversa fechada, que são aqueles que a gente acaba dependendo muito do usuário me entender, porque ele vai apertar números, porque eu não vou dar esse campo aberto do Forms que eu falei. Então, o teste de usabilidade acaba se aplicando nisso. E super funciona bem. Você pede para a pessoa ou ligar na sua URA ou interagir com a sua interface, que não é URA, mas é voz. E super funciona. É super bacana. Eu super recomendo. Quando a gente tem uma interface que eu já tenho a voz do usuário também, que são os agentes virtuais que ligam, né? Aqueles de cobrança. Oi, eu tô falando com a Janaína. Aí você já fala: gente, já sei o que é. Eita, nós, Esses, por exemplo, eles já não precisam, depende do negócio, né? Não é uma regra. Mas esses não necessariamente precisam de teste de usabilidade, porque, todos os dias está recebendo áudios do usuário. Então, você pode fazer tunings diários ou semanais ou por sprint, dependendo do negócio, para você já ir mexendo, porque o feedback já está ali. Esse que é interface por número, eu só vou saber quando eu ouvir a ligação que chegou na central de atendimento. Então, por isso que é diferente e acaba se aplicando bastante o teste de usabilidade. O teste AB, ele rola também. Aí vai depender muito do negócio, de como segmentar. E aí a ideia é fazer um teste AB como se fosse mesmo pensando no texto, assim, sabe aqueles posts que você vê que, eu queria saber se o call to action é melhor eu colocar inscreva-se ou é melhor eu colocar eu quero? E é isso que eu vou testar, o resto é igual. Tem que ser assim para a interface de voz. Você coloca um texto com a mesma estrutura numa interface, na outra, outro texto, e coloca lá para os públicos. E aí vê o que eles acham. Não é muito comentado no Brasil esse tipo de teste, mas tem que ser levado nesse sentido. Mesma estrutura, conteúdo diferente. Porque se você mudar a estrutura, não funciona também. Tudo que a gente faz, a gente tem que quebrar, galera. Quebra mesmo, sabe? É que nem... são premissas do modelo startup que a gente tem que trazer para esse mundo, né? Que é o quê? A gente tem que errar rápido, tem que testar muito, errar rápido para corrigir rápido, e aí sim ter um feedback ali positivo mais para frente, né? Então, porque é uma coisa nova, a gente não sabe o resultado. Não é uma coisa assim, 0 em 1, né? É uma coisa que a gente coloca e fala: vamos ver a experiência que a gente traz com isso? Corrige. Então, os projetos têm que sempre pensar nessas fases, né? Fase de quebrar o bot. Senão, gente, a gente tem um grande risco de pegar uma coisa extremamente crua ali, sabe? Que a nossa interface ela vai existir, mas ela não vai ter maturidade, e coloca em produção e já era, né? O nosso cliente que vai estar quebrando o bot. A experiência é péssima, tem N problemas que vão acontecer.
N casos de projetos assim que eu já vi, sabe, passando por problemas, porque não teve o nível de maturidade inicial. Então, quebre seu bot. Independente se for de voz ou de texto, quebra ele. Porque se não quebrar, vai dar ruim. O usuário vai quebrar. O usuário vai quebrar para você, aí vai ficar feio. Demais. E acho que vale incentivar as pessoas a apresentar essa oportunidade para os usuários. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, é claro, das empresas de plataforma, ou até mesmo as empresas de negócio, de mostrarem que, além dos canais convencionais, existe também um canal de voz ali disponível para falar, principalmente dos smart speakers, que são bem mais novos do que as URAs. Mas também eu acho que a gente pode fazer esse no dia a dia, sabe? Nosso papel como pessoa que quer atuar com voz. Meu pai, por exemplo, sempre teve dificuldade de interagir com o aplicativo. E é natural da geração dele, a gente sabe que para nossa geração é um pouco mais fácil. E aí eu falei, pai, tem uma busca ali no Google. Você já tentou? Ele nem sabia que existia. Aí eu ensinei ele. Agora vira e mexe, toda vez que eu passo assim, Então, por vamos lá, tá lá. Quero ouvir, já tá lá, já adotou como interação. Então, às vezes a pessoa só precisa saber que existe, ela nem sabe que existe. tem razão. E tem os dois mundos, né? Tem gente que adora e tem gente que odeia. Sempre tem os haters da vida, né? Então, eu vejo muito. Nossa, eu lembro que teve um vídeo de zoeira, assim, da Amazon fazendo de propaganda da Alexa e tal, com idosos, que chama a Alexa de nomes diferentes, sabe? Chama ela de Alexia. Minha mãe chama de Alexia. Minha mãe não gosta dela, não. Falei, você gosta dela, mãe? Ela falou, amo, amo. Ela tem um ranço com ela. Porque gerou concorrência. Eu falei assim, nossa, ô, mãe, me lembra do negócio, ó. Lembra do negócio aí amanhã que eu vou esquecer? Ah, tá bom, vou tentar lembrar. Fala, não, vou pedir pra Alexa. Ela fica falando com essa Alexa aí. Pois é, tem vários papéis que a gente pode pensar, como ela pode ser fundamental para as pessoas que se sentem sozinhas. Meu, se a gente parar mesmo para analisar, tem bastante uso. O que a gente precisa é testar em MVPs para ver o quanto isso se adere à população, adere ao brasileiro, adere à necessidade de uma massa específica, né, de clientes que você quer atingir. Isso aí vem até em conjunto, vem em união da pergunta do Lineu aí, ó, sobre se você acredita que os speakers, os smart speakers, vão substituir as URAs. No Brasil, acho que não, gente. É muito recente ainda, muito novo. Até pegar, né, de todo mundo ter, ou usar o Google Assistant no celular, ou ter uma Então, Alexa em casa, tem chão. eu acho que são usos diferentes, assim, por vários aspectos. Primeiro, respondendo como comunicadora que sou de formação, uma mídia não substitui a outra. A gente vê aí que ainda existe rádio, tem gente que usa fax. Não é massificado mais, mas está ali. Ele não vai morrer nem ser substituído. Então, do ponto de vista de comunicação, independente de qualquer coisa, não vai substituir. Se a gente pensar do ponto de vista de telecomunicações, falando especificamente da pergunta, a gente tem uma lei do SAC que obriga as empresas a terem um número de atendimento 24/7 para as pessoas. É um número de atendimento. Então, será que a gente vai conseguir passar um número de atendimento, É, que é um número que está no telefone, para um smart speaker? Isso falando dos sacs, né? A lei teria que ser mudada. E tem outras questões também, falando de smart speakers, que eu estou acompanhando bastante, que tem a ver com o acesso da internet que ele pede, que às vezes as pessoas, quando a gente pensa em massa mesmo, na grande massa, não tem. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet. Um telefone você consegue com uma pessoa, num celular, tem alguns lugares que ainda tem orelhão. Então tem essa questão da internet que a gente precisa acompanhar para ver o quanto essa internet está sendo acessível para possibilitar o uso dos smart speakers. E o ponto que eu bato muito na tecla, que eu já falei aqui na live, que são os casos de uso. A gente não sabe se tudo que hoje as URAs fazem são casos de usos bons para a voz. Porque se forem,
A gente transporta para o Smart Speaker daqui a alguns anos, quando ele estiver popular. Se não for, a gente tira da URA e nem tenta trazer para o Smart Speaker. Né? Tem muita coisa na volta dessa pergunta. É uma jornada aí, né? Quando a gente chegar no nível da Janet, do The Good Place lá, gente, assistam aí, vocês vão curtir. Quando a gente chegar nesse nível, vocês vão ver e falar, caraca, tem muito chão ainda. Aí tem dilemas éticos, né? Aí você tem dilemas tecnológicos também, você tem N dilemas que vai passar. Mas olha só, nesse boom que deu agora aí da quarentena, o boom que deu dos bots no geral, hoje está muito mais natural a gente falar disso, está muito mais... As pessoas entendem, as empresas entendem a necessidade dessas soluções, sabe? Então se criou um momento no nosso mercado que, beleza, fala assim, caramba, eu entendo, eu preciso dessa solução. E para voz é exatamente a mesma coisa. Talvez chegue um momento que os smart speakers também têm essa mesma, sabe, relação. Por quê? Porque a usabilidade é incrível, porque você consegue criar várias soluções incríveis lá dentro que antes a gente não conseguiria em nenhum outro lugar. Sabe, essa acessibilidade. Talvez até mesmo quando os smart speakers ficarem ainda mais baratos, né? Se forem acessíveis para todo mundo. Hoje custa lá, os mais baratinhos custa acho que R$ 300, 299, 350, por aí, o Echo Dot. Mas, beleza, mas nem todo mundo vai comprar isso, porque talvez não vê tanta utilidade, não vê tanto uso. Mas e quando tudo isso for realmente 100%, sabe, utilizável e 100% necessário? Quando as telas, que é o nosso foco hoje, maior de todos os sistemas, passarem a ser a voz. Então, é uma jornadinha, né? A gente está a caminho dela. Por isso que é a tendência. A grande tendência aí é a voz, pelo nível de flexibilidade que isso traz para a gente, né? E pensar em quais áreas, na verdade, gerações. Gerações estão mais concentradas no seu produto. Porque se você estiver fazendo um produto, sei lá, um plano de saúde para a galera da terceira idade, olha, é um desafio eles usarem. Mas quando eles usarem o Smart Speaker, vai ser melhor do que o telefone. Porque o que eles mais gostam é de interagir por voz, eles já têm limitações. Então é importante pensar nisso. As crianças de agora, já saem com um aparelhinho da barriga. Então já é outra coisa. Eles nem pensam em telefone, eles já querem tudo no smart speaker. Então pensar nas gerações também é importantíssimo para Gerações, é acompanhar essa verdade. evolução. Só questão de tempo, gente. Então a gente está navegando ali naquela crista da onda, assim, ó. Porque a gente está aqui em cima, assim, ó, surfando a crista da onda, sabe? E sempre eu falo, tem muitas oportunidades aí, né? Muitas, muitas. Tudo é oportunidade quando a gente fala de novas tecnologias e de novas experiências, assim. Tudo isso que a gente está mexendo e trabalhando e usando tem foco total, galera, nisso, sabe? Em transformação. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente entende os benefícios, as empresas também, mais oportunidade tem para todos os lados. Muito bem. Gente, nosso tempo está acabando da nossa live aqui com a Jana. Cadê a cara de triste todo mundo aí? Ah. Mas eu queria agradecer demais todo mundo que está aqui na live, agradecer você também, Jana, e fazer o nosso hashtag número 3, spoiler número 3. Boa. Galera, a Jana tem um curso que a gente faz aqui em parceria, e esse curso a gente fazia sempre presencial, né? Ano passado foi presencial, no começo do ano foi presencial também, e aí foi exatamente no dia antes de fechar tudo, né? Nossa última turma. E agora a gente está desenhando tudo isso para ser um formato online com uma experiência também online incrível, um curso de design de voz, design conversacional. E a gente vai lançar exatamente isso amanhã. A turma abre amanhã. Mas para todo mundo que está aqui, galera, qualquer ideia, já que vocês têm super interesse por esse tema, a gente tem super interesse também em ajudar vocês. Então, o link do curso está na bio. Entra na bio aqui da Let's Bot, tá lá. E eu vou até colocar aqui para vocês, eu tenho um cupom de desconto que eu preparei para vocês lá, caso vocês tenham interesse em fazer o curso. Muito bom. Porque, gente, a experiência que a gente está desenhando aqui tá muito da hora, vai ser show. Imagina Porque fazer um nesse curso de voz curso, online, muito louco, gente. exatamente, nesse curso a gente se aprofunda naquela parte do conteúdo mesmo que eu falei dos textos. Já foram definidos o que a interface vai fazer e agora a gente vai pensar no como, palavra por palavra, prosódia, interjeição da fala, a gente pensa em todos esses aspectos para sair texto maravilhoso.
É isso aí. E o foco é a gente fazer a etapa antes da tecnologia, né? Porque não adianta nada, a gente pega lá, começa a desenvolver as coisas na Alexa, sendo que sai tudo torto. É fazer o design conversacional e a gente aplica isso na voz, independente dos canais aí. Fechou, hein? Eu fico super empolgado só de falar. Muito bem. Jana, então queria te agradecer demais, agradecer todo mundo aqui que está na live. Obrigado aqui pela troca de conhecimento. A Clarice está agradecendo também, obrigado pela troca. Obrigado pela live. Obrigado demais, Jana. Obrigada a você, obrigada pessoal pela interação. Qualquer coisa é só chamar que a gente está aí. Isso aí, a gente tem 2 minutinhos ainda. Aproveita os 2 minutinhos, fala da comunidade de VUI. Procurem por VUI Design BR. A gente tem LinkedIn, tem Instagram, o canal no YouTube para fazer as lives quinzenais. E os designers que trabalham mesmo com isso entram no nosso grupo do WhatsApp também, que é um pouco mais restrito para designers. Então, só procurar a gente. Tá tudo lá. É conteúdo nacional que a gente quer fazer. É isso aí, porque gringo tem de monte, né? E quando cai pro Brasil aqui, a gente fica sem muita informação. E essa é a nossa luta aí. Isso aí. Isso aí. Show. Valeu demais, gente. Jana, obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Você também. Valeu, Bruno. Beijão. Tchau. Beijão. Valeu, pessoal. Tchau. Isso aí, minha gente. Curtiram a live de hoje aí? Já sabe, dá aquele coraçãozinho na nossa live aqui embaixo. Pra gente saber se vocês curtiram ou não. E só recapitulando os nossos 3 hashtags spoiler. Primeiro, hashtag spoiler. Aqui no nosso Instagram vai ter sorteio de uma Ecodot. Exatamente, assim, ó. Giveaway. É giveaway, né, que chama. Giveaway. Daqui a pouquinho vai ter novidades, então segue aqui nosso perfil e acompanha aí. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio sobre isso. Hashtag spoiler número 2. A gente vai ter cursos novos agora na Let's Bot, gravados, né, online. Gravados você pode fazer de qualquer lugar. Pode fazer de Londres, como estou aqui, em São Berlondres. Ou pode fazer de outro lugar, ou de São Bernardo, né? De Londres ou São Bernardo, você pode fazer esse curso. Focado em diversos temas. O primeiro tema que a gente está abordando é personificação, assim como vocês pediram pra gente. Então, hashtag número 2, spoiler. Tá chegando por aí. Hashtag número 3, curso de design de voz da Jana, ao vivo, online, com uma experiência top, incrível. Vai ser top. Link tá na bio, cupom de desconto tá aqui para vocês. O cupom é LIVEVUI. Beleza? Gente, mais uma vez é um prazerzão estar aqui com vocês. Espero que esse conhecimento aí tenha ajudado todos vocês, essa troca. Jana, mais uma vez, obrigado. E galera, a gente se vê próxima quinta-feira, toda quinta-feira, às 8 da noite a gente tá aqui. E quem está na live e faz parte da Mentoria Bot, já conecta lá, porque eu já vou abrir a sala para a gente fazer a nossa Mentoria Bot juntos. Beleza? Live atrás de live, hein, gente? Agora a gente vai fundo, vamos aprofundar lá, vamos falar sobre um projetão que os alunos estão pegando. Estão trabalhando em si. Grande abraço para vocês, beijão e até quinta que vem. Valeu!